Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da taxa de administração. E eu vou te mostrar que 30% é uma taxa barata quando tu entender o que está por trás desse número e do número que os outros apresentam para os seus próprios planos. Vamos lá. Quando eu falo 30% de taxa, eu estou falando 30% de taxa. Esse é o primeiro ponto. Quando eu digo que o meu plano tem 30% de taxa, tu vai pegar os 100 mil reais do crédito, vai botar os 30%, vai ficar 130 mil, tu vai dividir isso aí por 216 meses e vai dar uma prestação ali de 601 reais e alguma coisa. Estou falando da prestação sem o seguro prestamista, para comparar uvas com uvas e bananas com bananas. Quando tu pega, por exemplo, a semana passada me surgiu uma propaganda, ou não sei se foi agora uma propaganda ou se alguém me mandou. Fabrício, o que tu acha desse plano aqui? Meia parcela, 100 mil reais, prestação de 343 reais. 343 reais? Opa, a gente acabou de calcular que no meu plano a taxa de administração é 30% e a prestação cheia dá 600 reais. Como é que meia parcela? E ele tinha me dito que a taxa era de 20% nesse plano. Como é que um plano de meia parcela com taxa menor vai dar uma prestação maior do que o meu com a taxa maior? E aí eu fiz a conta. O que acontece? A taxa é de 20%. Só que apesar de tu estar pagando meia parcela, eles cobram a taxa sobre o plano integral. Ou seja, tu está pagando, até então, a taxa de 40% sobre a tal da meia parcela. E o que acontece nesse plano? A pessoa faz um plano de meia parcela porque não pode pagar a parcela cheia. Às vezes até o vendedor te induz a fazer 2 planos de meia parcela para ter o dobro de chances. Ou seja, aí sim tu não vai ter a possibilidade de pagar a parcela cheia. Só que quando chega no meio do plano, tu tem que pagar a parcela cheia e mais todas aquelas metades que tu não pagaste até então. Então tu vai ter que pagar uma parcela e meia sobre esse plano. E aí como é que tu vai pagar uma parcela e meia se não conseguir mal e mal pagar a meia parcela? O que as pessoas fazem nesse momento é, ok, não tenho condição de pagar a parcela cheia, vou continuar com a metade do plano e pagar a meia parcela. Só que quando elas fazem essa opção, elas pagaram o dobro da taxa nominal de 20%. Até então, elas pagaram 40% de taxa. Elas fizeram um meio plano de parcela cheia, achando que estavam fazendo um plano cheio de meia parcela. E é isso que acontece quando a gente não faz as contas certas. Aí, um outro ponto a ser considerado, nada a ver com esses planos de meia parcela furado que cobram taxa integral, mesmo que está pagando a meia parcela. Um outro ponto a ser considerado é o seguinte: tem planos que anunciam ali uma taxa de 21%, 22%. Aí quando tu vai olhar a prestação, ela é praticamente a mesma coisa que o plano onde eu estou falando que é 30%. Aí tu olha no detalhe e tu vê que tem fundo reserva, tu vê que tem taxa de adesão, tu vê que tem outras taxas que estão ali, não escondidas propriamente dito, mas elas não estão anunciadas claramente, como estão anunciadas quando a gente diz que a taxa é 30% e é só isso que tem na conta. E quando tu vai somar tudo, tu acaba descobrindo que a coisa não é bem assim. Tu acaba descobrindo, de repente, uma taxa de adesão, um fundo de reserva, qualquer coisa e tal. E é isso, a prestação é maior, ou igual, ou pouquinha coisa menor, que não justifica a diferença de 20% para 30% da taxa nominal que dizem estar cobrando. Então, tem que fazer conta sempre, tem que fazer conta, tem que ver o que estão te anunciando, tem que ver o que estão te dizendo, e não pode tomar o número que eles te dizem que é uma coisa como realidade absoluta, porque ela não é a realidade na maior parte dos casos. Ela é só uma abstração que quando tu vai fazer a conta, tu vê que não é bem assim. Então, tendo dito tudo isso, sobre nem tudo é o que parece ser. Eu nem falei sobre as administradoras que cobram coisas lá no meio, quando vai usar a carta, que deveriam estar incluídas na taxa de administração. Então tem mais essa taxa oculta, que eles acabam não divulgando, mas que vai te encarecer lá depois o crédito.
Mas enfim, tendo dito tudo isso sobre o que é e o que parece ser, tem mais um detalhe. De nada adianta tu pagar menos nos pouquíssimos casos em que esse menos realmente é menos, e eu não preciso fazer segredo disso, eu te digo quais são esses casos. Se tu pegar os consórcios de cooperativas, consórcio de cooperativa, a cooperativa não tem objetivo de lucro e ela pode se dar o luxo de cobrar uma taxa menor. Mais do que isso, problema, na verdade, nesses consórcios é que nem sempre tu pode usar os planos para todos os objetivos. Tu tem uma empresa mais limitada em recursos, pessoas, que de repente não aceita que tu use o crédito para construção, por exemplo. Ou tu pode ter uma empresa que não aceite que tu faça compra na planta, mesmo com substituição de garantia, porque o processo de uma garantia substituta ultrapasse o trabalho que eles queiram ter na administração desses planos. Não estou dizendo que todos são assim ou não são, mas assim, tu vai achar algumas limitações, porque não tem mágica. Se cobram menos, eles não conseguem entregar tudo que quem cobra mais tem a possibilidade de te entregar. A margem de lucro ela não é tão alta assim em relação à qualidade do serviço entregue. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, o ponto final que tu tem que levar em consideração é o que o plano me entrega. Esse é o ponto que é relevante. O que o plano me entrega? O plano me entrega o que eu preciso, ou o plano é uma ilusão de que eu vou fazer uma coisa para receber outra e nunca vai contemplar, porque não tem saldo suficiente, se é meia parcela e arrecada muito pouco, porque não tem uma quantidade gigantesca de participantes e quando eu for ver eu que quero contemplar por sorteio, tem uma chance de 2% de ser contemplado em vez de uma chance de 66%. Quer dizer, qual é o jogo? Então, de forma muito resumida, não, 30% não é muito diferente na prática, quando tu faz a conta certa, em comparação com os planos de outras boas administradoras. 30% é muito mais barato quando tu leva em consideração o resultado, em comparação com planos de administradoras ruins ou planos ruins de administradoras medianas. E na prática é isso. Muito custa o que muito vale. E na prática, nem muito custa o que muito vale. Muito custa o que a gente não sabe como funciona. Quando a gente sabe como funciona, e eu estou aqui para ajudar a clarear isso com jogo aberto, quando a gente sabe como funciona, tudo é barato.